Dando continuidade, então, à última apostila, vamos falar agora do sistema imunológico, principalmente quando a gente atende atleta, vegetariano ou não, a gente tem que ter esse pensamento de que o sistema imunológico pode sofrer, né, de acordo com o excesso de carga, de demanda de exercício. E a nutrição vai ser uma chave importante para melhorar essa imunocompetência que a gente fala, né? Porque o atleta, ele pode, às vezes, ficar muito focado no suplemento de proteína, por exemplo, e esquecer de micronutrientes, né? E o que a gente vê, principalmente no vegetariano, é que vai ter um prejuízo, como a gente falou, da vitamina D, do ferro, da B12, e isso vai atrapalhar o sistema imunológico. E até o zinco também, né? Porque eles são alimentos de origem animal. Então, o sistema imune, eles vai ser mais depletado, vai consumir mais, né, tem uma demanda maior, e é similar ainda aos casos dos atletas que têm uma dieta ovo-lacto-vegetariano, tá? Então, se ele come a proteína animal, não precisa, se ele não come proteína animal, não precisa também comer. Se ele vai ser ovo-lacto-vegetariano, é muito mais fácil o controle. Mas se ele for vegano, a gente tem que estar mais atento a esse sistema imunológico por causa desses nutrientes que eu acabei de falar, porque é um atleta que vai ter mais chance de ter infecções e problemas respiratórios, tá? Então, com isso, se a gente não, né, a deficiência de zinco, a deficiência de B12, a deficiência de vitamina D, tá? A literatura mostra que dietas que acabam muito restritas, dietas que tenham deficiência desses micronutrientes, podem impactar no sistema imune. Não é necessariamente a falta da carne. Muita gente acha que não comer carne faz mal. Não é isso. É não ter o aporte necessário de todos os nutrientes que a gente precisa. E aí, com isso, o que a gente vê também é uma deficiência energética relacionada ao esporte, principalmente com as mulheres, tá? Então, a gente tem uma, vegetarianas ou não, estão trabalhando com atletas, o que a gente vê também é muita deficiência energética como um todo, tá? Que também vai gerar imunocompetência dessa imunidade, né? Então, o que a gente tem hoje, né, é caracterizado como REDS, deficiência de energia relativa ao esporte, que antigamente era chamada de síndrome da mulher atleta, mas hoje a gente sabe que também pode acontecer com homens, não na mesma demanda que acontece nas mulheres, não no mesmo impacto como acontece com as mulheres, mas pode acontecer também com homens, com adolescentes, enfim. Então, o REDS, né, a deficiência de energia no esporte, ela já é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional pela essa inadequação da quantidade energética como um todo. Então, acontece muito com os carbofóbicos da vida, as pessoas que consomem muito suplemento de proteína, mas esquecem do carboidrato, tá? Então, tem esse desequilíbrio da ingestão para o gasto energético do dia, e essas pessoas são muito mais suscetíveis a ter problemas de imunidade e, pior, de fraturas por estresse. Então, pode levar aí há agravos na performance muito relacionados ao impacto do exercício, somada a uma baixa ingestão energética, tá? Então, normalmente, as pessoas têm muita preocupação ou com estética, ou com peso, ou com percentual de gordura, né? E acabam tirando muito as calorias, e isso leva a um prejuízo na saúde. Então, com isso, eu falei da performance, né? Um prejuízo aqui na performance, mas também aumenta o risco de algumas doenças, diminui a resposta do treinamento e do descanso, né? Então, a pessoa fica muito mais dolorida, né? Dificuldade para ter força muscular e mais. Aquela dor tardia, né? E também vai ter dificuldade de coordenação, de concentração, tá? Também aumenta na irritabilidade, então depleta muito o glicogênio, tá? Então essa síndrome, ela o REDS, está relacionado muito à piora da performance esportiva do atleta. E com isso, gente, que é mais comum nas mulheres, mas a gente vê que
agrava também em homens. Então, por isso que era chamado de tríade da mulher atleta, porque tem essa combinação de transtorno alimentar, osteoporose, mas na mulher, a amenorreia, né? Então, no homem, a gente vê só a questão do medo de comer carboidrato, né? E a fratura por estresse, mas na mulher a gente tem essa preocupação com a amenorreia, porque começa a dar muito desequilíbrio hormonal e as mulheres acabam parando de menstruar, tá? Então, é um sinal de que a mulher já vinha enfrentando REDS antes, tá? Então, enfatizam muito a magreza, né? Um peso ideal muito relacionado ao corpo magro e, e achando que vai ter um desempenho melhor. Então, isso a gente vê muito nos atletas de longa, de resistência, né? De longa duração. E também vê muito a questão da aparência, né? Nadadoras também a gente vê bastante, assim, medo de ficar grande, de ficar muito larga, né? Acabam achando que estão comendo demais, tá? Então a gente vê isso nas mulheres do remo, tá? Na ginástica olímpica, nas lutas, né? E acabam ficando com medo dessa transformação do corpo que o esporte leva e acha que precisa tirar também muita comida e também por causa de categorias, quando tem categoria, que tem aquela preocupação com o peso. Outra questão que a gente vê é que com isso, com o tempo, isso vai agravando, né? Vai levando a longo prazo, leva a uma fragilidade óssea, tá? Claro, reprodutiva, que eu falei da amenorreia, mas olha aqui, ó, um dos principais casos para fratura por estresse, tá? Para perda óssea e também fertilidade. Mas a fratura por estresse, ela acontece em muito atleta amador também, né? Porque aumenta muito a demanda do treino, sem estar comendo de forma adequada, e quando vê, tem lá uma fratura que impossibilita a pessoa de ficar semanas aí sem treinar, tá? Então, normalmente, é possível que isso aconteça em mulheres vegetarianas também, mas mesmo que elas comam a carne, tá? Então não está associado somente entre o vegetarianismo. A tríade da mulher atleta, ou essa REDS, né? A gente tem também com pessoas onívoras, tá? Não tem tanta publicação para associar com vegetarianismo, porque realmente a gente não tem um número de atletas vegetarianos para um trabalho populacional, né? Mas acontece com pessoas que comem carne também. Então, essa alteração hormonal vai afetar também a resposta do treinamento, afeta a resposta hormonal do exercício, tá? Então a pessoa tem mais dificuldade de recuperação. Observa-se também que homens vegetarianos têm uma concentração menor de testosterona quando não tem o aporte adequado da proteína, do consumo alimentar, tá? Então, não é porque vegetariano tem menos testosterona, quando não tem uma dieta acompanhada, né? Mesmo que tenha dietas em proteína vegetal, às vezes tem que ter esse controle maior das calorias, do peso, tá? E que a gente vê também que a dieta vegana está associada também com uma menor redução aqui dos lipídios e os IGF-1, fator de crescimento, para respostas hormonais, né? Então, também pode ser interessante até para manejo de outras doenças, né? Quando a gente pensa em reduzir quantidade de colesterol, por exemplo. Na alteração hormonal também a gente vê que as mulheres vegetarianas têm uma redução da concentração de IGF-1, né? Então, testosterona sérica e esses hormônios anabólicos têm uma expressão de síntese proteica, né? Como a gente sabe. Então, a questão hormonal é muito importante para o atleta por causa também para manter os hormônios de crescimento, manter os hormônios anabólicos, né? Então, precisa ter o controle do peso, da alimentação, para manter o funcionamento adequado da produção desses hormônios. E alguns trabalhos, alguns artigos sugerem que pode ter um efeito negativo na hipertrofia, no desempenho de força, e por isso muitas mulheres acabam querendo também usar outros artifícios, né, para manter testosterona elevada, como a gente sabe. A suplementação com proteína de soja, né, proteína vegetal, pode aumentar também os níveis desse IGF-1 quando comparado com proteína do leite, ou caseína, ou soro, como whey protein, tá? Então, não necessariamente tem que ser o whey, né? Se a pessoa é vegana, pode usar proteína de soja, não tem problema. É,
Ainda não temos aí muitos estudos longos de longo prazo, mas o que a gente vê é que tem um aporte necessário da proteína no dia, mesmo sendo proteína vegetal, já está ok, tá? Tanto para DK, cálcio, zinco, ferro, B12, a gente consegue fazer isso com a suplementação, mesmo que seja com proteína, eh, vegetal. O que a gente precisa é estar lembrando da biodisponibilidade, que é diferente, então avaliando os exames de tempos em tempos nesses atletas, né? E para isso, os atletas vegetarianos eles podem ter um risco maior, como eu falei, né, de ferro, mesmo que não seja anemia ferropriva, mas pela baixa da B12, né? Então prejudica o desempenho, então tem que estar tendo essa avaliação mais periódica, como eu falei, tá? Suplementar se precisar, né? Então não é porque é vegetariano que a gente já sai do suplementando, tem que evitar o excesso também, então é somente se necessário, tá? Então lembrando que ocorre já aquela hemólise, né? Aquela perda maior de hemoglobina por causa do estresse do exercício, tá? Então, necessariamente o volume do hematócrito pode estar baixo, a gente tem que dar uma olhada com mais cautela nos exames. Então, incluir alimentos fortificados, incluir os suplementos quando necessário, né? Mas é o nutricionista que vai fazer isso de acordo com caso a caso. Lembrando da vitamina D, lembrando que vitamina D eu preciso do sol, preciso do cálcio, tá? Prebiótico pode ser interessante para melhorar a absorção intestinal, para, né, se melhorar um pouco a microbiota, a gente sabe que tem uma absorção melhor dos nutrientes, tá? E também alimentos que contenham fitoestrógenos, é a questão da soja, então tem muita coisa que também tem que já vem suplementada, né? Então a gente precisa dar uma olhada na quantidade dos alimentos industrializados que as pessoas comem, se já não tem fitoestrógenos, às vezes vem nas margarinas, vem nos suplementos, tá? Então precisar observar a quantidade desses ingredientes, da lista de ingredientes, dos rótulos, tá? E sempre observar que os produtos fortificados eles também têm que ser observados, né? Precisa olhar, estar atento então a essa rotulagem, porque principalmente quando a gente está falando é, na questão de consumo de gorduras saturadas, né? Esses alimentos podem ter uma fortificação para uma outra coisa, mas ser muito rico em sódio, ser rico em gorduras. Então a gente tem que estar observando o que precisa realmente, e às vezes vale a pena a gente fazer a prescrição de forma isolada e não usar um alimento que às vezes já vem industrializado. Lembrar da quantidade de proteína adequada, tá? Principalmente aí quando o aporte alimentar é menor, né? Então, será que ele vai comer todo esse feijão, todo o grão de bico que o vegetariano precisaria comer? Será que isso vai dar gases? Não vai? Ele vai conseguir comer? Então, a dieta vegetariana precisa estar bem acompanhada. Se precisar perder peso, aí a gente tem que estar atento também, mas normalmente as mulheres a gente tem que estar mais atento a elas não emagrecerem muito e investigar se vai ter transtorno alimentar ou não, se tem risco para REDS, tá? Então, é importante estar mensurando isso, tá? Observando o risco para transtornos alimentares, se tem medo de comer algum grupo alimentar. Aqui são algumas das proteínas vegetais e dos suplementos com ômega, que existe ômega também vegano, né? Então vai ser é, a base de linhaça, né? Por exemplo. Então aqui as proteínas vegetais. A textura é diferente, o gosto também é diferente para quem já consumiu whey, né, que é do soro do leite, mas ó, aqui temos um bom aporte também de calorias, de proteína, tá? Ela tem que se assemelhar ali a um scoop mesmo da proteína tradicional, tá? E aí a gente vai adequando na alimentação, na realidade desse atleta, né? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha se dedicado nesse semestre. Nos vemos nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.